Certamente não é o salmo mais alegre da Bíblia. Daqui a pouco vocês vão ver o porquê. Mas estamos aí em Salmo 42. E o título da nossa mensagem nesta noite é Almas Angustiadas e Seu Deus Misericordioso. Salmo 42, e a nossa leitura será de todos os 11 versículos. Lemos, a partir do versículo 1. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, esse texto é da sua palavra e a sua palavra é totalmente inspirada pelo seu Santo Espírito. Portanto, toda a Escritura é proveitosa para ensinar, para corrigir, para mostrar-nos como ser melhor preparado, sendo servos teus, filhos teus, obreiros na tua obra. Ensina-nos através não só das alegrias, mas também através das lágrimas que vemos aqui neste salmo. Ensina-nos e mostra-nos. Faça o texto saltar da página. Ela é viva. Aplique ela ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, algumas pessoas têm muitas memórias boas da sua infância, boas ou ruins. Elas conseguem gravar as memórias da sua juventude. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu tive uma infância muito boa, mas eu não lembro muita coisa que aconteceu. Só lembro que cheguei até 2023 pela graça de Deus. Mas algumas coisas marcantes eu ainda guardo comigo. E uma das coisas foi como eu aprendi o significado da palavra sede. A minha família é norte-americana, a gente falava inglês em casa, mas brincando na rua de polícia e ladrão com meu amigo e vizinho Hélio,
o Hélio, em certo momento da tarde, olhou para mim e falou: Daniel, tenho sede. Eu estou com sede. E aí, silêncio. E eu tentando entender aquilo. Sede, eu não sabia o que era. Era uma palavra nova. Mas eu tinha ouvido na quarta-feira anterior alguém comentar algo do tipo, tenho asma, ou estou com asma. E eu, opa, que revelação é essa? Meu amigo Hélio está com alguma doença? E foi isso que eu respondi a ele. Eu falei, Hélio, sede, como é isso? É tipo doença? E ele olhou para mim e falou, é tipo doença. E eu todo preocupado falei, e aí, cara, mas qual é a cura? Ele falou, um copo de água. E eu voltei correndo dentro de casa, encontrei com a minha mãe na cozinha e falei, mãe, o Hélio, ele tá com sede. E ela, é mesmo, Daniel? E eu falei, sim, e a cura é um copo de água, então vou pegar para ele. E ela disse, então leva 2 copos que seja. Mais tarde, ela apareceu com uma jarra de água de limão, suco de limão, como ela fazia muitas vezes para a gente tomar com os nossos amigos na rua. Quem dera toda sede fosse resolvida com um copo de água. E o Salmo começa aqui usando a linguagem de um animal que está sedenta. Vai dizer no versículo 1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E uma leitura talvez rápida desse salmo te dá a entender do tipo, puxa, um animal que não tem muita defesa, ela em determinado momento do dia ela sente sede, isso representaria então a nossa necessidade de Deus. E de fato nós necessitamos Deus. Mas a linguagem aqui, ela é um pouco mais dolorosa do que isso. A ideia não é só de um animal que simplesmente, ao caminhar pelo calor do dia, se tocou que está com sede. É um animal talvez ferido, talvez que passou o dia inteiro fugindo de algum caçador, que está longe do Rio Jordão ou outro local de água. É esse animal que está profundamente com sede pelas correntes de água. Um copo de água não basta. Ferido, ela não sabe se vai chegar até a água. Assim, diz o salmista, não é Davi, esse salmo escrito pelos filhos de Corá. Assim, diz o Davi no versículo 1, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E ainda no versículo 2, a minha alma, a parte mais profunda de mim, a parte que vocês não enxergam, a minha alma tem sede de Deus. E não é algo momentâneo, que é só ligar um louvor no rádio num volume maior que passa. Minha alma, ela está sedenta. Me sinto longe da presença de Deus. Do Deus vivo, diz o versículo 2. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Queridos, esse salmo é bastante pessoal, esse salmo é bastante íntimo. Alguns salmos foram escritos, ou até nós podemos dizer uma grande parte dos salmos foram escritos para realmente serem lidos ou até cantados na presença do povo de Deus. E o povo de Deus então ia repetindo esses louvores, às vezes na congregação dos justos, ou às vezes enquanto eles estavam a caminho da casa de Deus. Eram cânticos, eram louvores, eram como os hinos que nós cantamos hoje à noite. Esse salmo não é assim. Esse salmo é, como diz ali no título do salmo, um salmo didático. Não é para você cantar, é para você ouvir e aprender. Ele serve para ensinar alguma coisa sobre a angústia da alma. E é um momento íntimo, porque o salmista, ele não está escrevendo para todo mundo ler. Ó, vê isso aqui, cante isso aqui.
Aqui nós temos uma conversa, um diálogo do salmista com Deus e em determinado momento com o seu próprio coração. Ele desabafa com Deus e depois ele fala com o seu coração. E aí ele repete esse formato por 2 vezes ao longo desse salmo. Ele fala com Deus, desabafa com Deus, reclama, por assim dizer, com Deus. E depois ele fala ao seu coração. E depois ele se abre novamente na presença de Deus. E depois ele fala ao seu próprio coração. Ou seja, aqui não tem a congregação. Aqui não tem gente louvando, cantando hinos ao redor daquele homem. É um homem lidando com a angústia da sua alma. O texto não nos diz claramente qual é a circunstância desse homem, mas leva-nos a entender que por algum motivo ele está longe de Jerusalém. Ele está longe, a uma grande distância do templo de Deus. Ele tem saudade daquela cidade, ele tem saudade de estar reunido com o povo de Deus para louvar junto com o povo de Deus, o Deus que nos criou. Não só ele está longe da casa de Deus, como ele está próximo, ele está perto daqueles que zombam de Deus. Então são 2 realidades. É uma coisa você estar longe daquilo que é bom. É outra coisa você estar longe daquilo que é bom e perto daquilo que te faz mal. Daquele que é só mais opressão, mais angústia, como vai dizer no versículo no versículo 3, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Isso está repetido no versículo 10, que os meus inimigos, ele vai se referir aos inimigos de Deus, esses que vão esmigalhando os seus ossos, os seus adversários, o insultando, dizendo, o teu Deus onde está? O salmista está com a alma angustiada. Ele está ouvindo vozes. Eu não quero aqui fazer uma brincadeira com o termo as vozes, mas de fato tem a voz da alma interna e tem a voz daqueles que zombam, que é uma voz externa. A sua alma internamente está dizendo, de fato, por que essa angústia? Onde está meu Deus? E as vozes externas de zombaria estão repetindo a mesma mensagem. De fato, onde está o seu Deus? Dando a entender que, assim como disse o malfeitor na cruz, não aquele malfeitor, o outro. Se você é de fato Deus, salve-se a si mesmo e a nós. E é essa zombaria. Cadê o seu Deus? Se ele é tão grande assim, por que você está passando por tamanho sofrimento? Explica aí essa angústia sua. Você que antes falava que seu Deus é todo poderoso, cadê esse Deus? E a sua alma internamente está dizendo, Senhor, cadê você? Diz o versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Essa angústia da alma, o que Dr. Martin Lloyd-Jones vai chamar de a escuridão da alma, um período no qual parece um túnel que não tem fim. E a gente não passa pelo túnel em si. A gente passa pelo túnel para chegar no outro lado. Só que cadê o outro lado? Que escuridão é essa? Que angústia é essa desse cristão que crê em Deus e que engrandeceu o seu Deus, mas só encontra, ele vai dizer, lágrimas, solidão, angústia da alma. Não só isso, mas diz o versículo 4,
Como se não bastasse, ele ainda se lembra que nem sempre foi assim. Diz no versículo 4, eu me lembro dessas coisas, e a mera memória disso faz que dentro de mim se me derrama a alma. O que é que ele lembra? De como passava eu com a multidão do povo. Eu lembro de estar com o povo de Deus. Eu lembro exaltando ao Deus único e verdadeiro. E não só caminhando com eles, mas eu estava na frente deles. À frente deles. Eu guiava eles ao templo do Senhor. E aí ele compara essa memória com a situação atual. E ele vai dizer, meu Deus, Senhor, onde é que você está? Desabafo. O cristão pode desabafar? Porque é isso que nós lemos aqui no versículo de 1 ao 5. Desabafo, eu gosto de considerar a origem das palavras. Desabafo vem provavelmente da palavra bafo. Bafo. Nós botamos o ar para fora, o nosso hálito. E desabafo é botar tudo para fora, que está engasgado na garganta. Aquilo que está engasgado no nosso peito. É falar um monte. E é isso que o salmista vai dizer. Deus, por quê? Deus, eu tenho sede. Deus, o único alívio que eu tenho é das minhas próprias lágrimas. Deus, que solidão é esse? Queridos, há duas coisas aqui que nós podemos destacar sobre essa oração, no qual o salmista ele se prostra e chora na presença do seu Deus. O primeiro é, queridos, se formos desabafar, que seja na presença de Deus. Se formos chegar na presença de alguém e dizer, olha, não está batendo, não está fazendo sentido, que seja na presença do nosso Deus. Que seja na presença de Jesus Cristo que a gente diga, eu creio, mas ajude a minha incredulidade. Nós temos hoje, na nossa geração, a tendência de desabafar em todo qualquer canto. Que seja na rede social, que seja na internet, que seja numa roda de amigos, desabafar em todo qualquer canto. Exceto com um Deus que nos colocou em determinada situação. Desabafamos, mas ele desabafa com seu Deus. E segundo, o choro de um cristão aponta aquele que seca as nossas lágrimas. Tem um tal síndrome do bebê russo, ou do órfão russo, que já foi bastante documentado. Na Rússia, existem orfanatos que estão tão cheios de bebês que a equipe, que já é pequena, ela simplesmente não tem a capacidade de dar atenção para cada bebê que chora ali. Ok? Então, o que acontece? Os pais, um casal que vai adotar uma criança na Rússia, a primeira coisa que ela percebe quando ela entra no orfanato de bebês é um som terrível. Que som é esse? Silêncio. Bebê, o órfão russo não chora. Porque o bebê aprende a chorar porque a mãe vem confortá-lo. Mas quando não vem ninguém, ela para de chorar. Isso causa traumas depois absurdas. Já tem muitos estudos sobre isso. Mas é a realidade. O orfanato na Rússia é um dos lugares mais quietos. Isso é trágico. Bebê só chora quando vem alguém consolá-lo. O salmista está chorando na presença de Deus. Ele não guarda o silêncio para si. E isso aqui já está apontando para o fim do Salmo, que vai tocar no assunto da nossa esperança, mas isso aqui já está traçando a nossa esperança. Chorar é uma ação de esperança.
Chorar na presença de Deus é agir com esperança. Mas aí chegamos no versículo 4, onde ele lembra de como ele adorava a Deus, e chegou o versículo 5. Queridos, esse formato do Salmo é muito interessante. Olha só. No versículo 1 ao 4, ele fala com Deus. No versículo 5, ele puxa uma cadeira vazia, bota o seu coração na cadeira e dá um sermão no seu próprio coração. Ou seja, muda aqui um pouquinho a linguagem, o tom no versículo 5. Lemos juntos. Versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. É um refrão que se repete não só uma, mas duas vezes aqui e uma terceira vez no Salmo 43. Que, por sinal, o Salmo 43 a gente entende como sendo parte do Salmo 42, porque ela repete o mesmo formato aqui do Salmo. Desabafa com Deus e depois fala ao seu próprio coração. Mas no versículo 5, nós encontramos esse refrão que depois ele vai repetir no versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo didático. O que o salmista está nos ensinando aqui? A importância de ministrarmos aos nossos próprios corações. Ou seja, o salmista está ciente que a sua alma está angustiada. Ele tem ciência de todos os sentimentos de desespero, solidão e angústias que estão relacionados a isso. Mas ele não quer que os seus sentimentos tenham a última palavra. E isso é verdade, irmãos, na vida cristã. Há momentos em que a gente sente sentimentos profundos, mas o sentimento, Deus nos criou para sentirmos coisas, então o sentimento em si não é pecado, ok? Mas o sentimento em si não é o que guia a direção, os passos do cristão. E é isso que o salmista está desejando relembrar ao seu próprio coração. Ele puxa uma cadeira, bota o seu coração ali e diz, vamos conversar, coração. Eu quero te relembrar. Espere em Deus. Não, mas Deus está longe. Parece que sim, mas espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Espere em Deus. Espere em Deus. Queridos, existem momentos onde nós precisamos pegar a palavra de Deus e pregar ao espelho. E não são poucos esses momentos. E dizer, Daniel, escuta aqui. Atenção, Daniel. Presta atenção. Espere em Deus. Onde nós precisamos olhar o cristão cheio de lágrimas nos seus olhos, nós mesmos, e relembrar nós mesmos, Deus continua fiel. Eu sinto que não, mas Deus é maior daquilo que eu sinto. Espere em Deus. Não é uma palavra fácil de ministrar a si mesmo, mas o salmista está nos ensinando que é uma palavra necessária. É uma palavra necessária. Aí ele continua o desabafo no versículo 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, como Deus agiu, como as obras de Deus, a alegria do povo de Deus, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar,
um abismo chama outro abismo. Eu não conheço o Rio Jordão, mas quem conhece descreve que o Rio Jordão nasce e vai como se fosse uma série de cascatas. É como se fosse uma escada, aquela monte de água jorrando e descendo. E é essa linguagem aqui, um abismo chama outro abismo. A ideia é que o salmista, ele sente que, de um lado, ele estava sentindo falta de água, agora tem água demais. Ele está sendo levado pelo Rio Jordão. Ele está sem controle, ele está afogando nas águas. Não só isso, mas tem um barulho, diz ali no versículo 7, ao fragor, o barulho das tuas catadupas, que são as cascatas, cachoeiras. Imagina, você mal recuperou de uma cachoeira, caiu lá embaixo, lá vem outro. Ele está sendo levado, jogado pelo rio. Diz ainda no versículo 7, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele não está apenas usando de meios artísticos para descrever o seu desespero. Ele está descrevendo o seu desespero. Eu sinto como a situação já fugiu do meu controle. Eu não consigo pôr os meus pés no chão, nem para respirar. Nelson Gonçalves cantava uma música chamada Naquela Mesa. E o autor da música, que escreveu a letra em referente ao seu pai, que vai dizer que o seu pai sentava sempre ali na mesa, contava histórias, contava piadas, cantava músicas, mas agora o pai faleceu. E naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Mas é aí, em determinado momento da música, vai dizer assim: talvez se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão dolorida não doía assim. Talvez se eu soubesse quanto dói a vida, esta dor tão doída não doía assim. Se tivesse pelo menos, como dizemos assim, um ensaio, ou um preparo, ou se tivesse pelo menos algum sinal para que aos poucos, a dor vai parcelando aos poucos. Mas queridos, quando você se afoga, é de uma vez só. E é isso que o salmista está descrevendo. Eu não estou preparado para passar por isso. Talvez se eu fosse acontecendo aos poucos, eu fosse encontrando o chão, dava para superar, mas tudo de uma vez? Oh Deus! E aí vai dizer no versículo 8: contudo o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E aqui, irmãos, detalhe pequeno, estamos chegando ao cerne do Salmo, ok? Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Aqui nós encontramos a tensão que há na vida cristã. O salmista não tinha acabado de dizer no versículo 3 que dia e noite as suas lágrimas eram o seu alimento? Pois agora ele está dizendo que dia e noite Deus mostrou a sua misericórdia e há um canto na sua boca. Como é isso? E queridos, aqui mostra-nos, esse texto destaca uma das grandes erros, um dos grandes erros do cristianismo atual, do nosso cristianismo, que é o seguinte: nós entendemos que ou você está angustiada, ou Deus está sendo bom para contigo. Não é possível as duas coisas acontecerem no mesmo espaço.
Ou é um, ou é outro. A pessoa fala assim, eu sou triste. Pronto, eu preciso levá-la a mudar, a entender que Deus é bom. Mas aí ela olha para você e diz, mas eu sei que Deus é bom, mas mesmo assim a tristeza permanece. E aí dá tela azul do Windows. Tipo, como ajudar essa pessoa? E essa é a tensão que encontramos aqui nesses versículos chaves do salmista. Onde ele vai dizer, olha, contudo, diz o versículo 8, durante o dia me concede a sua misericórdia. Deus não parou de ser misericordioso para comigo. Deus não falhou, Deus não errou, Deus não deixou de ser Deus. E à noite comigo está o seu cântico. Olha o versículo 9. Digo a Deus, minha rocha. Entende a teologia atrás dessa afirmação? Deus, minha rocha. Deus não muda. Deus, eu mesmo ontem, hoje e para sempre. Minha rocha, a casa construída sobre a rocha, que o vento não pode derrubar. A base, o fundamento sobre o qual nós pisamos. Mas olha o versículo 9. Tem essa tensão. Teologicamente, ele sabe que Deus é rocha, mas olha o que ele sente. Por que te ouvidaste? Por que você se esqueceu de mim? De um lado, Deus é rocha. Do outro lado, eu sou esquecido por Deus. Como é que essas duas coisas existem no mesmo espaço? Isso se chama, irmãos, vida cristã. Eu quero aqui abrir um parênteses a você que está aqui nesta noite e talvez não esteja passando por um momento de angústia, assim como descrito aqui no Salmo 42. Deus te abençoe, Deus está sendo bom para com você. Amém. Glorifique a Deus nos bons dias e nos maus dias também. Mas deixe-me te dizer que essa experiência que você está tendo, que é muito boa, muito agradável, ela não é necessariamente uma experiência da vida cristã como um todo. Nós vivemos num mundo caído. Lidamos com morte diariamente. Se não a morte da nossa natureza e a morte dos nossos atos, tem ainda a morte no mundo ao nosso redor. Existe essa tensão entre eu sei que Deus é bom, mas ao mesmo tempo eu não estou enxergando a bondade de Deus nesse contexto específico. E se você está passando por isso hoje à noite, deixe-me dizer, você não é menos cristão por isso. Cristãos sofrem também. Pergunte ao nosso irmão Jó. Onde os amigos, baitas amigos, chegaram e disseram, Jó, pense bem. Tem que ter alguma explicação. Você pisou na bola. Porque a sua vida tinha que estar... Mas não. Deus simplesmente permitiu que Jó perdesse tudo. E a pergunta que vem até nós, que é uma pergunta totalmente válida. Por que Deus desejou ser glorificado pela angústia através da solidão desse salmista, ao invés de ser glorificado pelo canto, pela adoração no templo, junto com o povo de Deus? Porque Deus escolheu ser glorificado de uma maneira e não da outra nesse determinado momento. E a resposta, só Deus sabe. Sabemos que todas as coisas cooperem para aqueles que amam a Deus. Amém. Mas por que Deus não pode fazer o bem, a bênção vir sem esse sofrimento? Só Deus sabe. E essa é uma das grandes lições aqui nesse salmo. Que, seguinte, Deus tem todas as respostas, mas isso não quer dizer necessariamente que Deus revela todas as respostas. Aliás, o que está faltando no Salmo 42 é a resposta de Deus. Não tem. A gente vai chegar no final do Salmo e Deus não respondeu o seu salmista. O que você tem vez após vez é pergunta, e Deus está ouvindo, mas Ele não responde. Pelo menos não ainda. E essa é uma realidade também da vida cristã.
Nosso Deus tem todas as respostas, mas isso não quer dizer que ele revela todas as respostas. Andamos, às vezes, assim como é descrito no Salmo 42, com mais perguntas do que pontos de exclamação. Digo a Deus, minha rocha, porque te ouvidaste de mim. E aí, terminando o versículo 9, chegando no versículo 10. Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? E aqui nós temos a teologia da prosperidade. Aqui no versículo 10. Os inimigos, eles estão dizendo e dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Irmãos, esta ideia de que se Deus é com você, você não vai sofrer nenhuma angústia, nenhuma tristeza, nenhuma solidão. Se Deus está com você, só vem coisa boa. Essa ideia é a ideia do ímpio. É o inimigo de Deus que vai provocar com essa teologia maldita. Seu Deus onde está? Porque se ele estivesse, você não se encontraria na situação no qual você se encontra. Seu Deus, ou ele não existe, ou se ele existe, você está crendo no Deus errado. É uma mentalidade que frustra aquele que já está angustiado. É a teologia da prosperidade, onde dizer Deus quer que as coisas sejam perfeitas todo o santo dia, do momento que você acorde até o momento que você durma. Deus quer só perfeição e coisa boa. Deus quer a perfeição dele, e a vontade dele é boa, mas na nossa vida, isso não quer dizer que não vamos lidar com as consequências de vivermos no mundo caído. Quem dizer diferente disso é ímpio. O ímpio tinha a teologia dele. Tem ainda. E a teologia dele não permite que Deus seja bom e que o Filho de Deus esteja passando por momentos não tão bons ao mesmo tempo. A teologia do ímpio não vai permitir que Jesus Cristo na cruz diga: meu Deus, por quê me desamparas? E essa é a pergunta que nós fazemos, que às vezes fica sem resposta por um tempo. E aí termina em si, então, o salmo, voltando a puxar a cadeira, e o salmista botando a sua alma sobre a cadeira, e ele ministrando novamente no versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu, eu ainda o louvarei. Esse momento da escuridão da alma não é para sempre. É até não sei quando, mas não é para sempre. Porque na presença de Deus não há necessidade do sol, porque a glória de Deus ilumina. Um dia estarei na presença de Deus, e lá não tem mais escuridão da alma. Ainda o louvarei. Não que ele não esteja louvando a Deus já, mas ele quer dizer louvar de uma maneira mais plena. Eu quero terminar
comentando uma música que marcou gerações. Na verdade, foi um filme de 1939, já vão fazer quase 100 anos já. O Mágico de Oz. Aquela história, imagino que todos conhecem, a moça Dorothy, que ela vai fugir ali da presença dos tios, ela se depara num novo mundo, a Terra do Oz. E lá ela vai fazer algumas amizades estranhas, né? O leão, o homem de lata. Mas tem uma música naquele filme, já que o filme é musical, tem uma música que até hoje é tido por muitos como a música mais marcante da história do cinema. E é aquela música, Além do Arco-Íris. Que em determinado momento de desespero, a moça começa a cantar. Em que, em algum lugar, há alegria. Em algum lugar, ainda que seja além do arco-íris, existe um lugar onde, cito aqui a letra da música, onde passarinhos cantam alegremente. E se eles podem cantar alegremente lá, por que eu não? É uma música belíssima, mas que vai retratar ali uma ideia de esperança. E você precisa entender o contexto. Ali, os Estados Unidos, em 1939, tinha acabado de passar ali pela Grande Depressão, onde houve praticamente o colapso do sistema econômico do país. Muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas, perderam os seus investimentos. O nível de pobreza subiu, uma coisa estupenda. E aí, no cinema, tem uma menina que canta: além do arco-íris, tem que ter um lugar melhor. Um lugar melhor do que o lugar aqui. E isso fala com aquela geração. Isso marcou aquela geração e muitas outras gerações. Mas, queridos, apesar dessa música ser belíssima, ela é também triste. Porque ela relata, ela retrata aonde chega a esperança sem Deus. E a esperança sem Deus funciona assim. Aqui, nesse local, está ruim. Em algum lugar deve estar menos ruim, que eu consiga chegar lá. E aí o filme vai retratar que ela consegue chegar lá, no lugar além do arco-íris, e lá não está tão agradável. Lá tem bruxa, lá tem... Enfim. Mas o ponto é, a esperança sem Deus é a tentativa de achar algum lugar onde a angústia não seja tão ruim quanto aquela experimentada aqui e agora. Queridos, o salmista termina Salmo 42. A sua esperança não está em um lugar, está em alguém. Por que estás abatida, ó minha alma? Versículo 11. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. A circunstância é o que menos importa. Eu quero que melhore a minha circunstância. Eu quero estar de volta em Jerusalém. Sim, eu quero estar num lugar diferente. Mas a minha esperança não está no lugar. Não está vinculada a outro contexto. A minha esperança está em Deus. E ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmo que começa falando minha sede, minha angústia, minha alma. Quando ele se refere a Deus, é só o Deus, o Deus. O salmo que começa falando minha sede, minha alma, minha angústia, termina com as duas palavras mais preciosas desse salmo: Deus meu. Onde está a sua esperança? Vamos orar? Deus meu, Deus nosso e auxílio nosso, Deus
sempre eterno, sempre presente, todo-poderoso, Deus, tenha piedade de nós e ajude-nos a confiar em Ti, mesmo quando a nossa fé é completamente fraca e frágil. Permita que possamos caminhar contigo, não só quando é fácil, mas também nos momentos da escuridão, sabendo que as ondas que causam a nossa angústia são ondas vindas da sua mão santa e boa. Cumpre em nós o teu querer, eu ainda o louvarei. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.